Bom dia, pessoal, bem-vindos. Começando aqui mais uma live do Plano da Prosperidade de 40 dias. Hoje teremos a declaração número 2. E como que foi para vocês fazer o exercício ontem? Se vocês quiserem mandar nos comentários, mandar uma mensagem, dizer como que foi vocês fazerem o exercício ontem, as afirmações, o que vocês sentiram. É importante a gente entrar em contato com essas sensações que a gente está tendo, deixar vir à tona isso, que é o que vai dar pra gente essa noção, esse entendimento de quais são os bloqueios que a gente tem com relação à energia da abundância. Conforme a gente vai repetindo a frase, sentindo como que o corpo recebe, a gente percebe se a gente realmente acredita naquilo, se a gente ainda tem uma certa descrença, se tem uma palavra que é mais difícil da gente aceitar, da gente entender, ela vai ser um pouquinho desagradável, vai dar uma sensação mais comprimida, mais constrangida, não sei colocar assim no seu corpo. Vou explicar como que eu sinto para vocês terem uma ideia. As sensações, nem todo mundo vai sentir da mesma forma, né? Cada corpo é único, mas quando a gente tem pensamentos positivos, emoções positivas, percepções positivas, agradáveis, elas são agradáveis ao corpo. A gente se sente relaxado, confortável, aberto, solto, como se a gente tivesse realmente se sentido acolhido, como se a gente pudesse relaxar todo o nosso corpo. E quando a gente tem sensações, emoções que são negativas, a gente vai sentir um certo fechamento. O próprio chakra, ele abre quando a gente se sente confortável numa determinada situação e ele fecha quando a gente está desconfortável. E essa sensação, às vezes, que dá de frio na barriga é justamente o chakra se fechando para que a gente não absorva aquela energia negativa, né? Para não trocar energia com o ambiente que vai ser tóxico. Então o chakra se protege, ele se fecha para não ter essa troca de energia. E quando a gente tem uma emoção, uma sensação que é desagradável, o nosso corpo percebe e mostra pra gente através de sensações ao longo do nosso corpo. Pode dar uma sensação de peso no corpo, uma sensação de nó, de fechamento, né? Aí vocês vão percebendo se vocês estão sentindo bem ou não, conforme vocês vão falando essas afirmações. Então, na afirmação de ontem, no dia 1, a gente falou: Deus é a abundância generosa e infalível, a rica substância onipresente do universo. Essa fonte de plena provisão, de prosperidade infinita, está individualizada em mim, é a minha realidade. Foi quando a gente assumiu quem é a fonte de abundância e que essa fonte de abundância também está em mim. E que se essa fonte de abundância, que é infinita, está individualizada em mim, eu posso manifestar essa abundância na minha vida. Então esse reconhecimento é importante. É o primeiro reconhecimento que nós precisamos ter para começar a abrir as portas da abundância dentro de nós. Então vamos dar mais uns minutinhos para as pessoas irem chegando. Hoje a gente vai fazer a afirmação de número 2. Vamos meditar um pouquinho sobre ela. Bem-vindos! Para quem está começando a assistir a partir desse vídeo, hoje é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos sobre o plano da prosperidade, sobre a abundância com os anjos, seja muito bem-vindo. E a gente está fazendo um programa de 40 dias de reprogramação mental que se chama Plano da Prosperidade de 40 dias. E nesse plano a gente faz declarações afirmativas
a gente se reconecta com a nossa fonte de abundância. Então, para quem é esse plano? Esse plano é para todas as pessoas que têm uma espiritualidade, que tem um caminho espiritual desenvolvido. É uma pessoa que é cética, que não tem um desenvolvimento espiritual, muitas vezes não vai conseguir fazer bem o plano da prosperidade, porque pelo próprio nome de plano da prosperidade, as pessoas podem interpretar de forma negativa, achando que é sobre ganhar dinheiro, é sobre materialismo. E não, a prosperidade, o plano da prosperidade, ele é uma reprogramação mental para que a gente se conecte com a fonte divina e deixe que a energia da abundância se manifeste em nós. A gente não deve iniciar o plano da prosperidade quando a gente tem a mentalidade de que eu vou fazer o plano da prosperidade para ganhar dinheiro, para atrair, para manifestar uma nova fonte de renda, dinheiro fácil, rápido. Tá? Isso não é uma simpatia, um trabalho espiritual para que isso aconteça. É um trabalho de autoconhecimento e reconexão com o eu divino. Então, a gente deve começar o trabalho justamente com essa mentalidade de que Deus é a nossa fonte de tudo, é a nossa fonte de abundância, que a abundância é ter sem limites. No livro da abundância, que é onde está descrito esse plano da prosperidade, que inclusive eu recomendo vocês a lerem esse livro, lerem várias vezes, porque tem vários insights, tem várias explicações sobre o que é a abundância do ponto de vista da espiritualidade, quais são as leis da abundância, que leis que regem a abundância e como que eu posso manifestar a abundância na minha vida. Lembrando que a abundância, ela representa ter sem limites, não só prosperidade, não só material, não só a parte financeira. Ter sem limites, tudo, vida, ter vida sem limites, ter alegria sem limites, ter amor sem limites, ter bons relacionamentos. Quando a gente está conectado com a fonte de abundância, a gente manifesta a abundância em todas as formas. Mas quando a gente se desconecta da fonte por algum motivo, a gente percebe que algumas áreas na nossa vida ficam um pouco travadas. E então a gente busca ajuda para curar aquilo, mas a gente faz ali um sistema paliativo só, né? A gente remedia aquele sintoma que apareceu na nossa vida, quando na verdade a gente precisa buscar a causa, o porquê que eu estou manifestando esse bloqueio na minha vida, por que eu fiquei doente, por que os meus relacionamentos estão muito difíceis, estão problemáticos, por que eu não consigo com um trabalho que me alegre, que me dê prosperidade, por que eu não consigo manter o dinheiro quando eu ganho. Então buscar a fonte, olhar para si e se reconectar com a fonte de abundância, reconectar com Deus. É normal no nosso dia a dia, a gente não tem uma constância. A maioria de nós procura Deus, ou faz orações, se reconecta com a espiritualidade, mas quando está necessitado, e no dia a dia é uma coisa mais leve, é uma relação bem leve, não tem realmente uma relação intensa de desenvolvimento pessoal e espiritual. E algumas vezes a gente fica sem tempo, porque a gente está trabalhando demais ou acabou de ter um bebê e não tem tempo para cuidar nem de si, então também não consegue se dedicar muito à espiritualidade. Tudo isso gera um afastamento nosso de Deus, da nossa fonte de abundância. Então a gente precisa sempre se reconectar com a fonte, lembrar disso, lembrar de Deus pelo menos uma vez no dia, fazer suas orações e se reconectar com os anjos, se reconectar com Deus, elevar a nossa vibração pelo menos uma vez no dia. Seja da forma como você pratica a sua espiritualidade, não fique querendo saber qual que é a oração melhor, qual que é a religião melhor para isso acontecer,
que não existe. A boa religião é aquela que transforma você, que fala para o seu coração, que te transforma num ser humano melhor, que te conecta com Deus. E o tipo de relação espiritual, de desenvolvimento espiritual que você deve seguir é aquele que você se sente confortável. Se você está aqui, acredito que você goste dessa abordagem de trabalhar com os anjos. E os anjos são seres que eles não são conectados a uma única religião. Todas as religiões tradicionais que a gente conhece, elas apresentam uma forma de anjo, elas acreditam numa forma de anjo, com outros nomes, com outra linguagem, com outra forma, mas sempre existe essa figura do mensageiro. Anjo significa mensageiro, é o mensageiro divino, o mensageiro de Deus. Sempre existe essa figura do mensageiro, um ser divino, espiritual, puro amor, pura luz, que nos reconecta, que traz as mensagens de Deus para nós e leva as nossas mensagens até Deus. Então, os anjos têm essa função de nos conectar novamente com a fonte, e utilize isso. A gente tem visto também, falado bastante aqui sobre os anjos da abundância. O arcanjo da abundância é o arcanjo Ariel, que é o anjo da prosperidade, o anjo da natureza. Ela coordena todos os anjos da natureza, que são o que eu chamo das fadas, dos duendes, das sereias, os seres elementais que moldam e manifestam os fenômenos naturais e que habitam a natureza. Então, esses seres, os elementais, eles são regidos pelos anjos e eles têm um desenvolvimento, uma evolução própria, até que eles próprios se transformem em uma espécie de anjo. Então, a gente pode trabalhar também com eles para se transformar num ser mais evoluído e conseguir manipular um pouco as energias da natureza a nosso favor, manifestando as coisas na nossa vida. Quando a gente cria relações com as fadas, com os duendes, com os dragões, unicórnios, todos os seres que são elementais, a gente fortalece o nosso poder de manifestação na nossa vida. Esse é outro assunto que eu falo bastante aqui no canal. E eu tenho curso especificamente para a gente se comunicar com os anjos, para a gente se comunicar com as fadas. Quem tiver mais interesse pode me procurar no particular para a gente conversar sobre isso. Então vamos se preparar para a gente começar a nossa prática de hoje, a nossa declaração de abundância do dia de hoje. Lembrando que se você está entrando nesse vídeo hoje, você tem que começar do dia de introdução, que aconteceu na quarta-feira, dia 11/11, que foi a live de introdução sobre o plano da prosperidade. E nesse vídeo eu explico como que é o plano da prosperidade e convido vocês para participar do grupo do Telegram, onde a gente interage, um dá suporte para o outro todos os dias, para que a gente mantenha esses 40 dias de manifestação com os anjos. É normal que a gente tenha transformações grandes durante esse período, porque a gente está reprogramando a nossa mente, a gente está abrindo espaço na nossa vida para que a abundância se manifeste. Então é comum vocês sentirem muita paz, muita tranquilidade e alguns reboliços também, porque para que o novo se manifeste na nossa vida, a gente precisa tirar algumas coisas que já não estão mais em sintonia, né? Muitas vezes a gente ora para os anjos pedindo para eles ajudarem a gente a manifestar algo que a gente deseja, mas se a gente não elimina na nossa vida os empecilhos, as âncoras que estão segurando a gente no lugar que a gente está, a gente não consegue dar um passo à frente. Então a gente precisa eliminar as âncoras. E aí acontecem as perdas, acontecem relacionamentos que terminam, amizades que terminam, acontece de você às vezes perder um emprego, mas logo vem uma nova oportunidade. Acontece sim essas perdas. Quando acontecem essas perdas, porque a gente orou para receber algo melhor, porque a gente quer desenvolver uma vida melhor, a gente quer ter o controle da nossa vida,
não encare isso como perda, é um livramento. Deus está removendo da sua vida aquilo que é a âncora, aquilo que não deixa que você tenha uma vida de prosperidade, de abundância, de saúde, você só vai conseguir ter novas amizades se aquelas pessoas que têm uma vibração que não está em sintonia com aquilo que você quer, saiam da sua vida. É natural, pensa que é como você sintonizar uma rádio. Não tem como você ouvir 5 rádios ao mesmo tempo. Se você quer ouvir a rádio da abundância, você precisa sintonizar com a rádio da abundância e aí você vai receber tudo que está na energia da abundância. Pessoas que não estiverem na energia da abundância, lugares, profissões que não estão na energia da abundância, elas acabam saindo, né? E entram novos, sempre entra novo. Confia que sempre está trazendo essa transformação, sempre vem algo novo, vem algo melhor. Tá bem? Então vamos fazer agora a nossa afirmação. Pega o seu caderno. Eu vou ler aqui pra vocês. A gente vai fazer juntos, escrevendo no caderno. Eu vou colocar a data de hoje. Então hoje a gente tá no dia 13 de novembro de 2020. Colocou a data no começo da página Declaração 2. Então, o segundo princípio da abundância. Eu elevo minha mente e meu coração para estar consciente, para entender e saber que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todo o meu bem. Então vamos escrever. Eu elevo minha mente e meu coração para estar consciente. E meu coração para estar consciente para entender e saber que a divina presença eu sou, que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todo o meu bem. Fonte e substância de todo o meu bem. Ponto. Agora a gente vai meditar um pouquinho sobre essas frases. Vamos lá? Respira fundo. Imagina o seu anjo da guarda do seu lado. Imagina que o seu anjo está dizendo essas palavras para você. Eu elevo a minha mente e meu coração e saber que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todo o meu bem. Eu elevo a minha mente e o meu coração para estar consciente, para entender e saber que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todo o meu bem.
Fecha os olhos. Mais uma vez, vamos sentir a afirmação, sentir como ela entra no nosso coração. Eu elevo minha mente e meu coração para estar consciente, para entender e saber que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todo o meu bem. Permaneça agora de olhos fechados. Sentindo essas palavras entrando em todo o seu corpo, como que você sente essas palavras em você? É confortável? Tem uma parte do seu corpo que está contraída, tensa? Que parte que é? Perceba como é. Leve amor para essa região. Respira fundo. Vai lembrando das palavras. Eu elevo a minha mente e meu coração para estar consciente, para entender e saber que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todo o meu bem. Como que você se sente? Continue sentindo essas sensações, emoções, pensamentos, recebendo esse amor dos anjos, das fadas, da fonte. Pode permanecer mais uns 10 minutinhos, depois você anota todas as sensações que você teve lá no seu caderno, na parte de baixo da afirmação que você acabou de escrever. Todos os insights que você teve. Se nesse momento vier na sua mente alguma orientação, algum conselho, como se você estivesse escutando alguém falar, faça isso. Tome isso como sendo o conselho do seu anjo, que ele está trazendo para você nessa forma de intuição, de insight, o que você deve fazer. Que você elevou a sua mente, seu coração, a sua consciência, se conectou com o ser divino, com as esferas celestes. Então deixe que eles operem em você e te deem a orientação do que deve fazer, para que você se sinta completamente seguro, confortável e abundante. E vamos agradecer aos anjos e os arcanjos que estiveram presentes conosco. Muito obrigada. Amanhã a gente volta então com a terceira afirmação, né? A gente acabou a segunda hoje. E mais tarde, às 20h20, eu estarei com vocês lá no grupo do Telegram, conversando sobre a experiência de hoje, os insights que vocês tiveram, as sensações, tirando as dúvidas de vocês. Até mais.